Caramba, cara, eu nem dormi essa noite, cara. Olha, eu tô até agora de olhos abertos aqui, viu? De olhos bem abertos, e não fechados, como diria Tom Cruise, né? Eu tô de olhos bem abertos. Deixe seu like, se inscreva no canal e cutuca o balangudango. E olha, eu peço aqui, ó, cada um de vocês que assistem, você que está me assistindo agora, como você pode ajudar nosso canal a crescer mais? Você pode deixar um comentário aqui agora. Dá o like e deixa um comentário. É isso que você faz que vai ajudar bastante nosso canal. A gente agradece bastante a você. Deixa um like e escreve um comentário aqui embaixo. Vai no seu, tá na televisão, tá no PlayStation, tá no Xbox. Abre o YouTube no celular, clica no seu histórico, tá? Biblioteca, histórico, e vem nesse vídeo, abre ele e deixa um comentário pra gente. Dá um like e deixa um comentário pra gente. O comentário aqui ajuda demais e eu agradeço a você pelo comentário. Agora o Marcos Assunção, ele também falou das polêmicas de arbitragem. Ele falou, detonou aí, e você vai ver tudo que ele falou. Vou contar pra você o que ele falou neste vídeo. São 10 vitórias e 4 empates. Você pode secar, filho, não vai ter jeito. Mais algum título esse time vai levar esse ano, Assunção? Impressionante. Olha a cara de deboche do Assunção. Esse negócio de minutagem, né? E o Abel tem um controle disso que é impressionante. Né? Ele tem muito esse lado de gestão de pessoas, né? Ele gosta dos jogadores do lado dele. Ele, nas entrevistas, ele fala do jogador, que é isso. O jogador, ele tem um ego que, quando falam bem dele, ele faz de tudo para estar junto. E o Abel vive falando nas entrevistas, vive falando dos jogadores, das pessoas que ele tem do lado, da confiança que ele tem pro jogador, do jogador. Então isso é muito importante. O jogador que acredita nele. Isso aí é muito importante pro time, porque você vê que o treinador tá junto com você, que o treinador confia no teu trabalho, e você vê as mudanças, as modificações que o Abel tem. Sai jogador e entra jogador e tá tudo certo. Uhum. Né, o nível pode cair um pouquinho, pode, mas o ambiente continua igual, você não vê nenhum tipo de entrevista de algum jogador mal, não estando bem, principalmente fora de campo. Por que não jogar? Não tem crise no Palmeiras. Por que não está jogando? Por que não é crise? Porque o Abel administra muito bem, né? Os meninos que ele viu que poderia dar um trabalho. A gestão pessoal ele tirou do elenco. O Gabriel, um menino que por determinado momento começou a se perder, deu tempo de recuperar. E no começo, quando ele chegou, Olivia, teve jogadores que não entraram naquilo que o Abel queria, ele pegou e tirou. Ele tirou jogadores importantes que vinham jogando, sendo campeões, e ele tirou. Porque é aquele cara que ele detecta aquele jogador que vai fazer aquela laranja podre. Se você colocar ele no bolo, vai contaminar. Então, ou seja, vamos tirar aquela laranjinha, vamos tirar aquele jogador que não está com pensamentos igual dos outros jogadores e vamos deixar os que realmente querem. E é o que está acontecendo com o Abel desde quando ele chegou. É uma fórmula de sucesso que o Abel, acho que encontrou na gestão do Palmeiras e, em contrapartida, ter jogadores também. Ele tem uma espinha dorsal espetacular. Começa com o goleiro, aquela dupla de zagas. O Dudu e o Rafael Veiga são jogadores muito importantes para o Palmeiras. E tem que ter uma espinha. E vai trabalhando. Esse Zé Rafael, o Arthur chegou, perdeu o caiu Gustavo super Scarpa. bem também, funcionando O Arthur entrou no lugar do Scarpa. E o Zé Rafael, né? O Zé Rafael, a gente fala muito do Zé Rafael, mas o Zé Rafael é um jogador que ele mudou de posição duas vezes. Porque no Bahia ele era um 10, ele veio pro Palmeiras, ele começou a jogar como 8, e hoje, fez isso, né? E hoje ele joga como 5. Né? Na ausência do Danilo, na ausência de um jogador que tem essa saída de bola que o Palmeiras precisa, o Abel trouxe ele como primeiro volante, primeiro homem de meio campo, que sabe marcar e sabe com a bola, sabe sair jogando. Isso é muito importante. Isso mostra também, né, nesse caso do Zé Rafael, é bem claro, né? A gente está vendo o Palmeiras jogar desde o começo do ano, sentindo falta do Danilo, um time mais vulnerável. O Everton começou a aparecer fazendo mais defesas do que normalmente ele fazia. O Campeonato Paulista foi assim. Ele começou o ano jogando com o Zé Rafael e Menino quase que lado a lado. Não tinha uns 5. Os dois eram 5, cada um do seu lado. E aí, claramente, o menino o ímpeto do menino é pisar à frente, é o cara que tem o chute de fora da área, é o cara que gosta mais da tabela. Com as mesmas características do Zé Rafael. E aí, o que ele fez? Ele falou, não, Zé Rafael, é você que vai ficar.
é o Zé Rafael que virou o 5. Então, assim, também não é um cara teimoso com as ideias. Quando ele viu que aquilo ali estava, de fato, tornando o Palmeiras vulnerável... Ele consegue adaptar. Tomando mais gols do que em outras temporadas. Ainda campeão paulista, mas tomando mais gols que na última temporada, ele faz pequenos ajustes. Você não precisa trocar os 11 para fazer ajustes. Ele perdeu um, ele faz um ajuste. Acho que o Arthur entrou muito bem mesmo ali pela beirada do campo. Ele abriu mão do Endrick. O Endrick era a grande contratação do Palmeiras pro ano, né? Ia ser o Endrick mais 10. O Endrick às vezes nem entra. Hoje entrou no finalzinho do segundo tempo, tentou uma jogada, mas ainda Deixa eu colocar vocês numa roubada rapidinho. Eu acho que o Palmeiras leva pelo menos mais um título. Fato. Só que eu quero saber de vocês, se vocês acham que pinta mais um título, se sim, qual título? Serginho, você é visitante, já começo você na fogueira. Eu acho que o Palmeiras é candidato a todos os títulos que disputa. Mas se você tivesse que apostar pelo menos um? Acho que Libertadores. Assunção? Também. Libertadores. Libertadores, o Palmeiras está muito bem e é um campeonato curto. Marília, apostaria? Eu acho que na Libertadores tem menos jogos até o final do campeonato. Exatamente. É um time tecnicamente muito regular. Você não espera do Palmeiras. A última vez que o Palmeiras fez um péssimo jogo foi contra o Água Santa. E antes do Água Santa, não lembro. Então demora para o Palmeiras. É um time muito regular. E como faltam menos jogos, se o Palmeiras conseguir confirmar sua vaga em primeiro, continua defendendo a vaga em casa, acho que a Libertadores é o título mais meu amigo, perto. De olho no Palmeiras. Teve confusão lá nos corredores do Mineirão, daqui a pouquinho nós vamos falar disso. O diretor do Palmeiras batendo boca com a arbitragem. Por quê? Por causa desse lance que nós vamos acompanhar agora. O Rony, gente, fez um golaço, uma bicicleta, uma pintura. Defina como você achar melhor. Esse é o lance. Ele passa no meio da zaga do Atlético. Dá um chapéu de cabeça. Dá um chapéu de cabeça. De cabeça. Dá um chapéu de cabeça. Que cena linda. Chapéu de cabeça é um negócio impressionante, né? É linda a imagem. E aí, o temido gesto. O árbitro vai lá e aponta para o VAR. E eu quero a sua opinião sincera de casa, por favor. Vamos deixar o clubismo de lado. E me diz sobre essa anulação. Depois eu vou pedir para a produção colocar bem ali na hora que eles traçam a linha para a gente tentar ver o impedimento. Porque isso aí, para mim, Serginho, é o famoso Mas a gente vai ficar tentando aqui até amanhã, né? Vamos invadir aqui os horários, porque não Vamos abrir o Bora Brasil no lugar do Joel. Né? Não tem nada. O que não houve, a gente não pode tentar ver, né? Gente, eu achei de uma crueldade anular um gol Não é sobre desse. crueldade. Olha lá, estamos vendo... Eu vou repetir o que eu falo aqui muitas vezes, só que eu sou a cri-cri do VAR e sou mesmo. Acho que como imprensa a gente tem que achar pelo em ovo. Essa é a característica da imprensa. Desde que foi adotada a linha do VAR, eu falo que já fiz uma matéria com a empresa que presta serviços para a CBF. Em primeiro lugar, a imagem do VAR, das linhas de impedimento, sim, sofrem distorção, dependendo da luminosidade e da quantidade de câmeras disponíveis para traçar essa linha que deveria ser perpendicular ao lado e ao último jogador. Muito bem. A gente, no caso do jogo do pay-per-view, não tem a quantidade de câmeras, por exemplo, do que tinha na Neoquímica Arena para o jogo da tarde. Esse é o número 1. Número 2, isso não é esclarecido, que há uma pequena distorção dependendo da luminosidade e o ângulo em que a câmera é colocada. Também não sabemos no caso do Mineirão. Número 3, quem decide o frame em que se para a jogada na hora do lançamento é um ser humano. Então, quando todo mundo fala, mas o VAR falou, e a Marília Ruiz, a chata, chamava de jossa, é porque o encadeamento de coisas, sim, pode causar um erro. Não é certeza que o jogador do Palmeiras estava impedido, como em todos os jogos. Não é nesse jogo, não sofro de indignação seletiva. Agora, acho que o mínimo que a CBF poderia fazer é descontar na conta do VAR essa conta que a empresa fornece, do quantos centímetros pode estar distorcida. É a famosa, Marília, a margem de erro, para mais ou para menos, porque não é um lance que você tem meio corpo, você tem um pé inteiro, é uma pontinha que num detalhe do frame. E não é sobre trocar a regra. Vamos trocar a regra, então, e vai... Não estou falando sobre trocar a regra, estou dizendo que se a imagem não é conclusiva e o Bandeira não deu impedimento, precisa valer o que foi dado em campo. Aí que eu falo o seguinte, que a Marília está coberta 150% de razão. Então, o que faz o trio de arbitragem no gramado? Não. O que o Bandeira faz correndo e levantando a bandeira ou correndo para o círculo central, para o meio campo, para dar o corpo? Para que serve? Para que serve isso? Para fazer uma linhazinha tracejada que a gente não tem certeza se está certa, que a gente fica na dúvida, que o próprio árbitro fica na dúvida. Eu queria lembrar que há 2 anos, quando São Paulo, quase 2 anos, quando São Paulo liderava o Campeonato Brasileiro e teve um jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão,
e o Atlético venceu esse jogo no São Paulo do Diniz, foi uma das primeiras vezes que o Gassibol, na época era o Gaciba, o chefe da arbitragem, admitiu que o VAR errou. Não sei se vocês vão se recordar. Enorme. Foi num lance de impedimento do Gassibol, esse esporte que foi fundado no Brasil há cerca de 5 anos, com essa jossa do VAR, do jeito que ela é feita no Brasil, por pessoas que não sabem nem operar a máquina e nem interpretar a regra. Porque o Bandeira corre e depois que sai o gol, ele poderia levantar para ser checado. Ele não dá o impedimento. A câmera não dá certeza. Por que o gol foi anulado? Exatamente. Pois é, fica aí a sua indignação ou não, lembrando que a apresentadora que vos fala não torce para o Palmeiras, eu só acho uma maldade você anular um gol quando é algo milimétrico, quando você tem que procurar onde está a possibilidade de impedimento. Isso vale para todo e qualquer time, tá? Eu acho que tem que ter aí, sim, uma margem no mínimo confortável para que não fique a dúvida. É o que o Serginho falou, se tem dúvida... Tem algo muito errado. Você vê a linha, você vê o VAR, ainda existe a dúvida. No campo ninguém teve dúvida. Pois é. Né? O árbitro deu o gol e o Bandeira correu pro meio. Quer dizer, então de repente para tudo. E por conta desse lance, Serginho, teve bate-boca na saída das equipes. Espera só um pouquinho. É porque tem mais um lance polêmico, acho que provavelmente não está colocando aqui, porque na minha opinião também não é polêmico, mas o Galo reclama muito de um pênalti do Marcos Rocha. Que tocou no braço do Marcos Rocha. Porque o Marcos Rocha está com o braço colado. O rapaz tem o braço, né? A bola de fato bate no braço dele. O Atlético pediu pênalti no segundo tempo. Então, a direção do Atlético também reclamou muito. Foi uma arbitragem ruim. E não é por causa desse lance, porque neste lance eles deram o gol. Mas ela fica condicionada, ela fica mastigada, falta para um lado sim, para o outro lado não tem critério. Aí o Galo, no segundo tempo, reclama de um pênalti que não foi nem revisado. Teve reclamação do lado do Palmeiras, teve reclamação do lado do Galo, né? Os jogadores do Galo reclamaram. A gente tem esse lance aí não, né, Michelete? Temos? Esse é o lance, ó. Vamos lá. Vamos tentar ver se... Vamos preencher a imagem, porque você em casa procura ali no meio o Marcos Rocha, ó. Ela bateu. Camisa 2 ali, perto do goleiro Everton. Não dá para jogar amputado, né? O problema, sabe qual é o problema tirar do Brasil? Os braços no vestiário. Ele tem um movimento natural, ele não amplia o braço, né? Ele não amplia o espaço dele com o braço para tentar fazer um bloqueio e a bola bate. Assunção. Nada, né, Lívia? Nada. Serginho. Segue o jogo. Marília segue nada. O jogo. Bom, mas isso deu direito para o Galo reclamar, o Palmeiras reclamou do outro lance, teve bate-boca nos corredores do Mineirão e um produtor do Globo Esporte de Minas Gerais registrou toda essa confusão. Nós não temos o direito de uso da imagem, não conseguimos autorização, por isso nós não vamos mostrar. Estamos tentando ainda, tá? Essa autorização, se pintar autorização, a gente mostra para vocês, porque é assim que funciona, tá? Não dá para sair colocando qualquer imagem na tela, não. Mas nós temos o pedido do técnico do Palmeiras. O Abel Ferreira se envolveu, ele pegou o telefone do produtor, né? Estava gravando, não queriam que registrasse, e ele pediu desculpa por conta de tudo isso. Vamos ouvir então o técnico Abel. Antes de começarmos a coletiva, fazer aqui um esclarecimento. É uma vez que aqui todo mundo gosta de transformar um copo d'água numa tempestade, esclarecer aqui alguns detalhes. Primeiro, passou-se aqui uma discussão ou uma confusão ali no túnel entre o nosso diretor desportivo e um dos assistentes de arbitragem. E tinha ali, não sei se eram repórteres ou quem eram, a filmar tudo. E eu peço desde já desculpa se me excedi, porque são coisas de futebol, são coisas que estão dentro de futebol e isto é muito nosso, mas infelizmente hoje toda a gente tem câmaras e telemóveis em todo lado. Peço-me desculpa se me excedi, a minha intenção foi só, isto é de futebol, há coisas que a imprensa não tem que saber, mas antes que isto vire uma tempestade, porque já sei como é que isto funciona aqui, são coisas que se passam no futebol e está aqui só esta introdução esclarecida antes que isto vire uma tempestade. Bom, Abel, eu acho que a questão aí não é virar uma tempestade, é noticiar os fatos. Teve uma confusão, a imprensa fazia o papel dela, porque hoje você faz o seu trabalho jornalístico com uma câmera, com um celular, com uma GoPro, da forma que tiver que ser feito, e você sim se excedeu, porque você meteu a mão no equipamento de um produtor. É muito legal quando você vem à entrevista e você pede desculpa, só que também não é a primeira vez que você senta e pede desculpa porque se excedeu, Marília. Não, ele não pediu desculpa, ele pede desculpa se ele tiver se excedido. E se você do outro lado entendeu que ele se excedeu, desculpe. Então, é o manual do
né, desculpa, mas esse é um manual de quem errou. Se alguém se sentir ofendido, se eu tiver me ofendido, ou ele se arrepende ou não. Isso não existe. Ou ele acha que ele errou, ou depende se você acha que ele errou, ele pede desculpa. Ele não teve certeza se ele está pedindo desculpa. Acho que... Ele não teve certeza ele fala, quem está em casa assistindo acha que ele não errou, ele vai falar, esse pedido de desculpa não é para mim, porque eu não acho que ele errou. É o seguinte, eu acho que a arbitragem, mais uma vez, deixa o Palmeiras numa situação com foco no Abel. O Abel é um cara que, desde que veio para o Brasil, tem uma questão em relação à arbitragem, do comportamento dele à beira do gramado, além da temperatura normalmente. Acho que ele reclamar da presença da imprensa tem um pouco a ver com esse novo modo que a gente trata o futebol, de CTs totalmente fechado e estádios esterilizados, que você quase não tem acesso às pessoas. E quando ele viu que ali na zona mista do Galo, onde aconteceu a confusão, havia câmeras, ele teve o ímpeto de tirar o celular e barrar a imagem. Ele está errado, não pode censurar o trabalho da imprensa. O rapaz, o produtor do Globo Esporte Portugal, estava onde ele poderia estar. Mesmo que ele não estivesse, não era motivo. Não tinha nenhuma proibição de filmagem. Ninguém invadiu, eu me lembro que no ano passado o Rogério Ceni teve uma questão dessa com um torcedor do São Paulo, filmando ele, e a gente criticou. Então, uma coisa é uma coisa, a arbitragem foi muito ruim, o VAR é uma jossa. Agora, em nenhuma hipótese, eu vou levantar e vou tirar o microfone do Marcos Assunção, porque ele está falando uma coisa que eu não gosto que aconteça. E aí, o futebol é assim, eu entendo. Quando a gente tenta transformar o futebol numa arena onde vale tudo, inclusive você meter a mão no celular dos outros, a gente está sendo permissivo. E eu acho que a gente tem que até conversar, o Assunção, com o torcedor do Palmeiras, que diz que o Abel entendeu muito rápido o que é ser palmeirense, e entendeu mesmo. O Abel é um baita técnico, é super competente, e isso a gente não questiona. Só que o temperamento dele... Ele já falou que precisa ser revisto, teve entrevistas que ele falou que se envergonha do que ele faz na beira do campo, que gostaria de mudar, mas parece, de fato, que ele tem uma dificuldade muito grande em administrar essa fúria que existe dentro dele. E bota dificuldade nisso, porque não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira que acontece coisas com o Abel. É o que a gente está falando aqui. E a cabeça fria e coração quente? Tem que ter cabeça, com ele é cabeça quente e coração quente. Acho que é o contrário. Mas... se o jornalista estava ali, é porque ele foi permitido entrar ali. E se ele está gravando, é porque é um trabalho dele. O trabalho dele gravar os jogadores passando, gravar o treinador passando, terminou o jogo. É um trabalho dele. Então, o Abel tem que respeitar. Né? As pessoas têm que serem respeitadas. Por que ele não puxou o diretor do Palmeiras? Ao invés de tomar o celular do profissional, o Anderson Barros. Exatamente. Não era melhor ele puxar o profissional da sua equipe e falar, a gente não precisa disso, a gente conversa depois e tenta resolver de outra forma? O Abel, para levar nota 10, ele tem que ter a cabeça um pouco mais fria. Ele é um cara que super competente, tudo que faz. A gente só faz elogios ao Abel, mas aí ele vai escorrega. Na última curva ele escorrega, né? Ele vai lá, pilota, na última curva ele vai lá, pô, tem algum fio desencapado aí que dá choque, né? Quando ele coloca a culpa no interlocutor, quer dizer, antes que vocês todos fazem tempestade em copo d'água. Não é verdade. Ninguém fez. O repórter, se eu tiver me excedido, me parece, se alguém bater no celular dele, ele vai gostar? Em qualquer situação, ou numa entrevista, ou num restaurante, ou ele tirando uma foto. Tipo aquilo, que eu não quero pra mim, eu não faço com os outros. Imagina um repórter na coletiva de imprensa, não gosta da resposta da pergunta e tira o microfone do Abel. Muito provavelmente mas a gente não estaria falando acabei isso. de receber a notícia aqui, receber a notícia. A nossa produção incansável conseguiu o vídeo da polêmica. E a gente acompanha aqui. Aqui não tem político, não. A gente promete, a gente cumpre. Se der, deu. Se não der, não mostra. Mas chegou a imagem, a gente confere agora. Então, por que o senhor vem tratando dessa forma? Peraí, tá todo mundo aqui testemunha. Peraí, gente. Eu não posso pegar, porque senão não. Peraí, eu não estou entendendo nada. Tá bom? Eu tirei pra você, eu que eu te tratei tão bem. Leve ele embora. Peraí, Ô, senhor, peraí. Eu só trato as pessoas com educação. O que o senhor quer falar? Você também. Tá bom, mas se eu falar assim, boa noite, o senhor está tratando dessa forma. Ou seja, a discussão não estava nem tão quente ainda naquele momento. O Abel estava até tranquilo. Não tinha ali. Acontecido nada demais. O Abel visualizou o produtor e foi em cima dele porque não tinha nada a ver. Sim, nada Abel, você se excedeu muito de uma forma muito errada. Muito. E é que bom, pediu desculpa, ok, mas a partir do momento que você se acostuma com um pedido de desculpas, também já não faz mais nenhum sentido pedir desculpa, porque é corriqueiro.
Você erra, pede desculpa uma vez, bacana, 2, 3, 15. Quanto tempo a gente está falando do Abel, do excelente trabalho que ele faz no Brasil e de como ele é polêmico na lateral? Ali no caso, eu não tinha visto a imagem ainda, eu confesso para vocês, eu estava resolvendo tudo aqui nos bastidores com a equipe, por sinal, muito obrigada ao Globo Esporte que cedeu as imagens pra gente. Eu não tinha visto essa imagem. Eu estava no aguardo daquelas confusões de voar bebedouro, que nós já vimos lá no Mineirão, de voar grade. Olha Você isso. vê que o Abel, em nenhum momento ele olha pro produtor, o produtor está filmando essas imagens, são exatamente desse produtor. Aí o Abel, no momento, se vira e meio que enfurecido vai lá e coloca a mão no celular do produtor do Globo Esporte. Né? Uma situação completamente... Ó, veja aqui o que está acontecendo. Esse rapaz de camisa azul de costas é o Anderson Barros, para quem não sabe, diretor de futebol, do Palmeiras. Gerente de futebol do Palmeiras. Ele está tentando uma conversa com alguém da comissão da arbitragem. E foi mal educado ao dar as costas também, né? Deu as costas e saiu. Aí o Anderson Barros, ele invade o lado do Galo. O lado direito é o lado do vestiário do mandante no Mineirão. Aí o Abel, que estava conversando em outro ponto ali, também tentando falar com alguém da comissão de arbitragem, vai em direção ao lugar onde a imprensa pode estar. Quando surge, galera, mais um vídeo, claro, que você tem que ver, você tem que saber o que o Marcos Assunção falou. Bom, resumindo, ele concordou com todo mundo, né? Marcos Assunção concordou com todo mundo aí. A Marina, né? Marina Ruiz, do Band Esportes aí também concordou, da Band e tal. A galera deu aquela porretada no Abel Ferreira, como sempre, não podia faltar, né? Sempre fazem isso. Fazer o quê? Se o Abel der um... O Abel é aquele cara que se ele... Já você entendeu aí, né? Qualquer pisãozinho fora da linha ali, pronto. Tá feito. É o que ele falou, né? Qualquer copo ali virou uma tempestade com o Abel Ferreira. Agora, quando os lances roubam o Palmeiras, dificilmente você vê uma tempestade, né? E eu tô vendo hoje a tempestade desse lance aí, que foi um escândalo. Todos os comentaristas que eu vi disseram que não foi pênalti do Marcos Rocha. Eu também acho que não foi pênalti, inclusive. E eu provei pra você que não foi pênalti, tá? E tem gente falando que... A maioria. Na verdade, todo mundo concorda comigo. Não foi pênalti e o gol foi legal. Todos. Eu vi todos os canais. Gazeta, Jovem Pan, ESPN. Meu irmão, eu vi todos. Globo, Sport TV, tudo. Todos os canais que eu vi, que eu assisti até agora, a internet, os corintianos aí, todo mundo, São Paulinos, os react da vida aí, os marginotes lá acho que é da Argentina que eles são, todo mundo falando que foi gol legal do Rony. Claro que os marginotes acharam que foi pênalti, né? Estão de brincadeira. Eu peço a vocês, marginotes, se vocês estão vendo esse vídeo, se vocês assistiram esse vídeo, dê uma olhada direitinho no lance do pênalti, olha o vídeo que eu postei, dá o like aqui, se inscreve e deixa um comentário aqui, tá? Deixa um comentário aqui que ajuda demais. Nem que seja um avante palestra, ajuda pra caramba, eu te agradeço. Mas olha, principalmente um recado pros marginotes, los marginotes no YouTube aí, ó, que são fera pra caramba. Olha, gente, esse vídeo aqui, ó, eu provo pra você porque que não foi pênalti do Marcos Rocha. Assista o vídeo inteiro, porque você vai ver eu mostrando pra você, por A mais B, que não foi pênalti. E todos os comentaristas do Brasil também concordam comigo. Então aí temos uma unanimidade entre mim e os principais comentaristas do Brasil, inclusive de arbitragem. Até o nosso próximo vídeo. Não perca, assista o vídeo. Avante palestra.